nós vamos falar um pouquinho sobre a obra de Sêneca, Aprendendo a Viver, no capítulo da asma e da morte. É um capítulo curto, que vai falar um pouquinho sobre a ideia da morte. É interessante que para o estoico, morrer não é algo que pode trazer sofrimento e ansiedade ao ser humano, porque morrer é, na verdade, chegar àquele momento antes de ter nascido. Então, mais ou menos, a morte é o quê? A não existência. Então, por que sofrer pela morte? Então, o estoico tem isso, Aquilo que eu posso controlar, eu controlo. O que eu não posso controlar, por que sofrer, Então, por que sofrer diante da morte? Então, quando ele fala da asma como se fosse uma preparação para a morte, como se fosse uma antecipação da morte, ele vai falar exatamente pensando nessa ideia da morte como a não existência, como se preparar para isso. E ele fala, olha, na verdade, aquela pessoa que já sabe que vai morrer, que já se prepara para morrer, ela não sofre com a morte. Na verdade, ela morre como se estivesse morrendo por vontade própria, apesar de não ter sido vontade dela. Como uma pessoa que é expulsa da festa, ela contra a vontade, é pior do que aquela pessoa que sai da festa por nível de iniciativa. Então é como se fosse essa ideia que ele vai trazer a respeito da morte. Ou seja, a pessoa que sabe que vai morrer, que se prepara para a finitude da vida, ela vive com mais intensidade a vida, e não lamenta que um dia vai morrer. Então vamos a essa carta de Sêneca a Lucílio, que vai trazer um pouquinho essas reflexões. Da asma e da morte. Meus males me haviam concedido uma longa trégua, porém, de repente me atacaram. De que gênero? Perguntas. Com razão me indagas, pois nenhum mal me é desconhecido, mas a um único mal fui destinado, que não precisa ser chamado pelo nome grego, asma, já que se pode se dizer simplesmente suspiro. O seu ataque é breve e semelhante a uma tempestade. Termina por volta de 1 hora. Quem poderia suportar mais? Todos os incômodos ou perigos do corpo passaram por mim, mas nenhum me parece mais penoso. Por que não? Qualquer outro mal significa apenas estar doente. Este é expulsar a alma. Por isso, os médicos o chamam de meditação sobre a morte. Um dia, o espírito faz aquilo que tanto desejou. Pensas que sou hilário por te escrever essas coisas, quando escapei da crise? Ridículo seria se me deleitasse com o fim dessa crise, como significasse a recuperação da saúde, tanto quanto aquele que, no tribunal, pensa ter vencido por ter conseguido uma trégua. Mas eu, na própria sufocação, não deixei de encontrar conforto em pensamentos alegres e fortes. O que é isto? Perguntava. Por que tão frequentemente a morte me experimenta? Prossiga, pois eu também a tenho experimentado muito. Quando? Perguntas. Desde antes de nascer. A morte é a não existência. O que quer que isso seja, depois de mim, será o mesmo que foi antes de mim. Se nisso existe algum tormento, é necessário que também houvesse antes que viéssemos à luz. Porém, naquela ocasião, não sentimos nenhum constrangimento. Peço que me digas, tu julgarias muito estúpido quem pensasse estar em situação pior, uma lanterna depois de apagada que antes de ser acesa? Nós também nos acendemos e nos extinguimos. No intervalo, padecemos alguma coisa. Nos dois extremos, ficamos impassíveis. Nisso, pois, meu Lucílio, se não me engano, erra-se quando se pensa que seguimos a morte. Ao contrário, ela nos precedeu e seguirá. Qualquer coisa que tenha existido antes de nós é morte. Que importa, então, não começar a ser ou deixar de ser, se ambas as coisas têm o mesmo efeito, isto é, o não ser? Com essas e outras exortações, em silêncio, pois eu não podia falar, não deixei de falar comigo mesmo. Depois, paulatinamente, aquele suspiro que agora começava a diminuir, fez intervalos maiores e acabou. Contudo, mesmo tendo cessado, a respiração não fluiu de modo natural. Sinto que ela hesita e demora. Seja como for, só não quero esse sufoco na alma. Recebe isso de mim. Não tremerei no momento extremo, já estou preparado, não faço planos para um dia inteiro. Louva e imita aquele a quem não entristece morrer quando lhe agrada viver. Qual é então a virtude em sair quando se é expulso? Porém, nisso ainda há em mim virtude, pois sairei da vida como se fosse por minha vontade. Por isso, o sábio nunca é expulso, pois ser expulso é ser retirado de onde se está contra a vontade. O sábio não faz nada contra a sua própria vontade. Foge da necessidade porque ela o obriga a fazer aquilo que ela quer. Passa bem.